porque tem uma outra questão causando enorme barulho aí, principalmente nas redes sociais, mas que tenho certeza também vai reverberar entre educadores, nas escolas. O governo Jair Bolsonaro estaria preparando uma campanha sobre a vida sexual precoce. Explica pra gente. Pois é, Silvio, essa campanha, ela deve ser lançada, e a gente está falando estaria e deve, porque o governo ainda não confirma e os ministérios envolvidos dizem que ainda está em processo de estudo, e os ministérios envolvidos são da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Damares Alves, da Educação, do Abraham Weintraub e também da Saúde, do Luiz Henrique Mandetta. Então estaria em estudo esta campanha publicitária a ser lançada em fevereiro, pouco antes, portanto, do Carnaval, ali durante a semana de prevenção da gravidez na adolescência, e a campanha... Silvio, estuda então, portanto, desestimular o início precoce da vida sexual. Então, quais seriam os pontos dessa campanha? Estimular a reflexão sobre o momento certo de você manter e ter uma relação sexual, apresentar quais são as consequências negativas de um processo prematuro e também colocar ali a importância do afeto e do carinho. Porém, o governo e esses ministérios, eles querem também deixar claro que essa será uma escolha do indivíduo. Isso não vai ser algo, obviamente, obrigatório, né? O adolescente ali, ele vai tomar mão, né, desses conhecimentos, dessas reflexões apresentadas pelo governo, que também vai apresentar ali as importâncias do uso de dispositivos contraceptivos, né, da camisinha. Uma campanha não vai anular a outra, né? Uma campanha não vai anular a outra, ainda vai ter ali o estímulo, portanto, do uso da camisinha, vai continuar sendo distribuído o preservativo gratuitamente durante o Carnaval, né, na concentração de foliões. Então uma coisa não vai anular a outra, mas é uma ideia que é muito defendida, por exemplo, por um movimento que chama Eu Escolhi Esperar. É um movimento encampado aí por jovens Isso é mais difícil. cristãos. É uma ideia. Essa é mais difícil. Ter uma relação só após o casamento. Aí é mais E difícil. é uma ideia que, viu, Adriles e Vini, Paulinha, é uma ideia que também é difundida como política de governo em diversos países do mundo. Não é eu até estava lendo agora há pouco aqui no blog Saída pela Direita, o blog do Fábio Zanini, na Folha de São Paulo, em que ele cita um exemplo de Uganda. A abstinência sexual proposta por Damares é ensinada desde os 6 anos em Uganda. E claro, estamos falando de um país africano, nesse caso, um país que viveu epidemia de AIDS, como diversos outros países do continente. Então, essa política, né, E tem ela tem como pano eficazes? de fundo, tem números eficazes, vou trazer para você já, peraí. Mas essa política, ela tem como pano de fundo o combate à epidemia da AIDS, evidentemente a redução, e também, claro, a gravidez precoce, algo que é pregado em diversos países também com forte lado conservador e principalmente ligado à igreja, essencialmente a alguns setores da igreja evangélica. O número que você me pediu, olha só, no caso desse país africano, de Uganda, os infectados pela AIDS, o pico caiu de 12% da população na década de 1990 para 5,7% em 2018. Isso são dados da ONU. Sigo então com vocês aí. Diga lá, Adriles. São duas questões aí, né? Uma cultural e uma biológica, e às vezes uma se contrapõe à outra. A gente sabe, né, que a adolescência é o período de maior ebulição sexual que a gente tem. De maiores desejos, de maiores hormônios, e de menos responsabilidade, de menos critério de escolha. Todo mundo tem uma apaixonite na adolescência que se arrependeu, ou inclusive uma transa. O problema é que essas más escolhas, esse tipo de falta de apuro, de maturidade, faz com que adolescentes, principalmente no Brasil, gerem mais doenças, gerem gravidez indesejada, gerem casamentos e às vezes uniões indesejadas com pessoas que não são exatamente tão maduras assim, que às vezes se tornam maridos espancadores, opressores e violentos e agressivos, exatamente pela questão da miséria, da exclusão sexual, onde a sexualidade é mais aflorada. E no Brasil a situação é complexa pelo seguinte: existe uma cultura, principalmente na musical, que o Brasil é uma cultura muito musical, de cafajestização sexual, ou seja, a coisa
animal, a coisa meio pornográfica, a coisa erótica no mau sentido da palavra. Basta entendeu? você pegar essas letras Você pega as horrorosas letras, a de gente- funk, por exemplo, não vamos né, colocar, que não estimulam... precisa ser funk, grandes cantoras, assim, são todas as letras, são sem nenhum tipo de metáfora, são gráficas, explícitas, incutem um tipo de cafajestice sexual que inibe exatamente o afloramento de uma percepção mais sensível do que é o sexo. Eu acho que, pelo que eu li, ainda a gente tem que saber como é que vai ser da campanha da Damares, ela é salutar no seguinte sentido, em fazer que o jovem perceber que o afeto, o carinho, a comunhão de valores, o amálgama entre duas pessoas, leva, inclusive, a um prazer maior sexual. Ou seja, quando você tem um afeto, o carinho, quando você tem identificações com a pessoa, quando você tem um amor legítimo, é muito difícil isso, ainda mais na adolescência que a gente erra muito, você pode exatamente, pelo menos, ter um cuidado maior com o seu corpo, uma responsabilidade maior com o seu corpo. Mas é difícil, né? Existe também um lado da nossa sexualidade que é exatamente de objetificação do corpo, às vezes de uso do próprio corpo, de uso do outro. Quando um adolescente está descobrindo a sua maturidade sexual, ele não tem essa consciência. Por isso que é importante o fator de uma educação, mas é importante, sobretudo, a educação familiar e a educação cultural. Ou seja, e a cultura dessa cafajestice sexual incute uma má educação familiar também, já que o jovem é predisposto a se rebelar contra o status quo que ele vê na representação da família e do Estado. Por isso que eu não sou tão otimista em relação a essa campanha, porque eu acho que ela pode surtir pouco efeito. Não entendi, você é otimista ou não? Não sou otimista, não é otimista em relação, porque eu acho que o jovem pode ver no Estado o modelo opressor patriarcal que se contrapõe à cultura. O que a gente precisa no Brasil é uma revolução cultural. Aí seria que unir o Alvim a Damares. Você estabelecer um princípio, calma, de alta cultura, de disseminação. Eu sei que é utópico o que eu estou dizendo, mas tem que começar de algum modo. É pela cultura que você reforma os valores, pela arte que você reforma os valores. Enquanto a gente tiver uma cultura de bunda no Brasil, a gente vai ter uma sexualização cafajeste, vulgar e pornográfica. Então, para o Estado combater esse tipo de coisa é muito difícil. É mais prático, realmente, fazer uma política de prevenção, com camisinha, etc. Sim, aí você reduz os danos. Mas no fundo, eu acho que não altera muito. Vamos só tratar a coisa do ponto de vista do cenário um pouco mais real, nesse sentido do que você está falando. Quando você diz assim, olha, o Estado precisa agir mais do ponto de vista de política de saúde pública, por conta da difusão, as campanhas por uso de contraceptivos, principalmente da camisinha, ótimo. Só que o que a gente vê, a realidade que a gente olha, segundo a gente lê, a gente assiste, a gente ouve nas ruas, é que os jovens estão cada vez, inclusive, mais avessos ao uso de contraceptivos, principalmente da camisinha, tá? Principalmente. Sim. Isso é um alerta gigantesco, né? Não só do ponto de vista de doença sexualmente transmissível, eu até usei um exemplo já ali, um pouco mais exponencial, que são países africanos e tal, mas tem muitas outras doenças, inclusive algumas que já estavam praticamente erradicadas, que estão voltando justamente por quê? Porque a campanha de saúde pública, ela é falha por natureza. Exatamente. E também porque, do ponto de vista cultural, como você está colocando, o jovem cada vez menos está usando o método contraceptivo. E só para concluir, tem um ponto aqui que eu acho que também é relevante e precisa ser trabalhado, que é o seguinte: a gravidez cada vez mais precoce, a gravidez indesejada, ela não só muda a vida da menina muitas vezes para sempre, né, o futuro dela para sempre, como muitas vezes, na maioria das vezes, ela ocorre em regiões de periferia, em regiões mais pobres, em que a mãe, que ainda menina, não vai ter condições de criar seu filho, sua filha. Então, eu acho no mínimo interessante saber quais serão os pontos dessa campanha. Você tocou no ponto, principalmente, claro, com certeza. Você tocou num ponto importante, que é a questão da AIDS. A AIDS hoje virou uma diabetes, mas é uma doença terrível que deve ser prevenida. Por isso que não basta o governo. Por exemplo, a entidade LGBT, o movimento LGBT que a gente falou, que trocou uma campanha seríssima de combate à AIDS, de prevenção à AIDS, de estímulo ao uso de preservativo. Aí sim, eles teriam muito mais contato com a população LGBT e muito mais identificação. Não, vai fazer uma campanha contra o fascismo imaginário do Bolsonaro. Ou seja, as entidades culturais têm que cuidar exatamente dos seus filhos, dos seus representantes, e não ficar fazendo combates estéreis contra ideologias que eles percebem como opressoras.